Mais uma vez, estamos aqui na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar, ao lado desta feita do secretário municipal de esporte, de Stefano Brandão. Stefano, que assumiu a pasta no início da gestão do prefeito Flávio Almeida e vai fazer conosco hoje aqui uma retrospectiva dos principais acontecimentos da sua pasta, o que realmente se tem em mente para que se possa colocar em prática na Secretaria de Esporte aqui em Pão de Açúcar. Estamos aí também às vésperas de uma festa de Bom Jesus dos Navegantes, onde várias competições esportivas são disputadas tradicionalmente e, claro, para falar um pouco sobre tudo isso, a gente vai estar aqui conversando com o secretário, a quem a gente dá o nosso cordial boa noite, dizer que é um prazer tê-lo conosco na nossa página institucional aqui da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar. Stefano, eu começo já com boa noite, mas pedindo para que você fale do desafio que foi, quais foram os principais desafios nesse um ano de gestão à frente da Secretaria de Esporte aqui de Pão de Açúcar. Boa noite, Rogério, boa noite, caros ouvintes. A gente iniciou o ano meio conturbado, a dificuldade de ver a situação do município na oportunidade do início da gestão, mas nós tínhamos em mente já isso, que nós teríamos dificuldades, mas que resolveríamos aos poucos, com paciência, sempre dentro dos trâmites legais que eram possíveis. E assim o fizemos, até o momento a gente conseguiu já implantar algumas coisas, projetos que o plano de governo do prefeito propõe. Agora, de Stefano, então, no início da gestão, você falou que realmente aconteceram algumas dificuldades, e acredito que uma das maiores que você enfrentou, a questão prática, foi a do ginásio de esportes, muito cobrado, a Secretaria de Esportes, mas me parece que veio no tempo certo. Terminou-se aí o ano praticamente coroando o lado do futsal, com a mini Copa de Futsal de Pão de Açúcar, que levou, eu diria que, somando milhares de pessoas à quadra municipal. O que você tem a dizer com relação à questão? Foi muito batido, foi muito criticado, mas o ginásio hoje está pronto realmente para receber os jogos. Foi no tempo certo? Qual a sua avaliação sobre isso também, DJ? Olha, de fato a gente passou um perrengue desgraçado com relação ao ginásio para a questão da reforma, Nós nos encontramos numa situação deplorável. Banheiros extremamente deteriorados, vasos sanitários quebrados, entupidos, descargas quebradas, lâmpadas que não acendiam, estavam queimadas, enfim, natural, o desgaste que houve e alguma falta de zelo maior levou o ginásio àquele estado. Houve um problema no trâmite do processo de encaminhamento da reforma. Na verdade, todos nós sofremos com isso, Na estaria, inclusive, cujos projetos, muitos deles caem exatamente no ginásio, sofremos muito com isso, mas no fim das contas conseguimos encaminhar a coisa. O ginásio está hoje arrumadinho, onde possível. Já pensamos em agora manter, que acho que a dificuldade era manter, não deixar de deteriorar. Estamos o tempo inteiro com a ajuda do pessoal da Cevosp, atentos. A gente solicita, surgiu um vazamento, quebrou isso, quebrou aquilo, estão indo lá, fazendo todos os reparos. Até a vez para agradecer na época o Eliezer e agora o Roberto, os secretários, que tem nos dado esse apoio com relação à reforma do ginásio. De fato, o ano fechou, culminou com chave de ouro, dado o projeto da mini Copa de Futsal, onde, acredito eu, que cerca de 800 ou até 1.000 ou um pouco mais de pessoas estiveram na quadra vendo aquele jogo, que foi fantástico. Quem assiste, quem gosta de futebol, e numa final encontrar 15 gols, no ginásio arrumadinho, tudo limpinho, tudo certinho, foi muito bom. Do mais, assim, sobre o ginásio, eu acho que águas passadas, o ginásio hoje está à disposição. O prefeito fez questão de não determinar a cobrança, que havia uma cobrança de uma taxa, uma contrapartida de R$5, se não me engano, a hora, para fazer o ginásio, poder disputar uma rachinha lá. Mas hoje está gratuito, nós conseguimos distribuir na medida do possível horários para todos que assim queriam rachar. Estamos a todo instante atentos a isso. Algumas pessoas não estão frequentando o ginásio no seu horário, a gente está remanejando, fazendo outros atos acontecerem. Estamos lá com um espaço determinado para a estaria com relação ao projeto que nós temos contemplado, inclusive, o projeto de oficinas de futsal e handebol para garotos de 12 e 14 anos de idade, 12 a 14 anos de idade. Esse projeto vai atingir principalmente as escolas e do mais o ginásio terá a sua serventia. Outros horários que nós temos lá, dos
parceiros, que a gente chama assim, porque estão ajudando a gente lá, usam, mas com cuidado, não deteriorarem, a gente pede muito isso a eles. O outro projeto para o próximo ano, para este ano, na verdade, que é o Campeonato Municipal. Ali foi a mini Copa, agora nós vamos fazer o Campeonato Municipal. Deixa eu abrir uma parte aqui, Rogério, sobre o voleibol. Eu já ouvi isso, o chefe parece que não gosta de voleibol, jogou e tal, e não abriu espaço. Não, nós conversamos, inclusive aqui na Estaria, com um dos esportistas que gosta de voleibol. Nós convocaremos o pessoal do voleibol para vermos qual estrutura daremos para fazer essas equipes acontecerem, que os jogos acontecerem e equipes serem construídas aqui. Pelo que a gente observa, a maior parte das pessoas que têm jogado voleibol é da geração, acho que minha ainda. E a gente quer renovar isso. Lógico, com a ajuda desse pessoal que já joga voleibol, a experiência que eles têm, a gente vai trazer a garotada. Para este ano, acho que é bastante viável. Mas foi bom você abordar aí o tema voleibol, porque a gente conheceu o de Stefano, né, no handebol lá nas quadras aqui do Colégio São Vicente, aqui com as meninas ali do ABB, né? Praticamente você passou pelas quadras no futsal, no handebol, no voleibol também. E nós temos, Stefano, aqui em Pão de Açúcar também essa praia que realmente é singular no bairro de São Francisco, que é propícia para que vários esportes, várias modalidades sejam disputadas. Qual o pensamento da secretaria? A gente sabe que a gente tem um potencial muito bom, temos um material humano muito bom, isso ao longo dos anos foi provado, vem sendo provado ainda. Você falou bem também de se trabalhar a base, né? Acho importantíssimo, mas projetos futuros com relação à questão de outras modalidades esportivas, né? Porque quando você fala de esporte, você vê muito futebol, e a gente sabe que aqui temos praticantes de várias modalidades esportivas. E qual o pensamento da secretaria nesse sentido? Nós conversávamos ontem, inclusive, sobre a minha preocupação com as mulheres, né? Isso. O que ofertar às mulheres na questão do esporte. Isso também está em pauta. Tanto que nós convocaremos as mulheres esportistas numa reunião futura no ginásio para que elas digam que esportes, modalidades gostariam de praticar. Sobre a praia, nós temos aqui pessoas que jogam bem o futevôlei, o voleibol e o futebol de areia. Já para março, na emancipação, há uma proposta da gente de fazermos um torneio sub-17 de futebol de areia. Nós conseguimos preservar tanto o material de jogo, redes e traves, como também mais algumas bolas do futebol de areia, já para esse projeto acontecer. Vamos convocar a meninada, fazer uma equipe de futebol de areia, participar de jogos, formar equipes aí, masculino e feminino, inclusive, futebol de areia, para participar. Estamos esperando o material chegar para a caixa de redes e devemos também manter bolas de futevôlei e de voleibol. E aí sim, aproveitarmos esse material e também convocarmos a turma para criarmos o futevôlei e o voleibol. Há um projeto nosso, está terminando de ser montado, para oficinas de futevôlei e voleibol na Bomba, com a turma da Coab e outras que virão também a nosso convite. Pretendemos, inclusive, se possível for, e acredito que nós faremos isso acontecer, trazer de Maceió um desses renomados jogadores de futevôlei e fazer com ele oficinas aí, dando além das regras, a técnica e a questão estrutural do jogo de futevôlei e voleibol. Há uma ideia, você falou da questão de outros esportes, há uma ideia nossa, eu tenho conversado com um amigo nosso, o Rodrigo Guzmão, da possibilidade de nós colocarmos aqui em Pão de Açúcar, transformarmos isso também no calendário esportivo, trekking. O pessoal vem aí montar uma trilha com GPS, as pessoas virão fazer uma caminhada, possivelmente até atravessar o rio a barco, fazer uma caminhada lá em Niterói, por ali, descer, voltar para cá de barco, e um trajeto de pedal, um trek, quer dizer, uma modalidade que a gente não tem por aqui. Duatlo, conversando com o Gino Vieira, a gente estava com a ideia de fazer o duatlo, nadar, correr, nadar. Stefano, por que não um triatlo? Não acredito ainda na possibilidade de um triatlo, porque quem faz isso não coloca sua bicicleta de 3, 4 mil reais na pista que nós temos aqui na avenida, o piso da avenida, né? O meio fio da avenida é muito esburacado, então o pessoal ganha bicicleta de 4, 5, 6, 7, 8 mil reais. O Anderson Brito, por exemplo, me reclama muito do trajeto, a gente pedalou juntos outro dia aí, e um raio da bicicleta dele se quebrou, custa lá em torno de seus X reais, diferente dessas bicicletas comuns que nós temos. Estamos vislumbrando outros esportes para aproveitar todo o espaço que nós temos aqui em Pão de Açúcar.
Agora, para isso é preciso ter projetos em mente. É preciso, as pessoas também cobram, mas a coisa não acontece só na vontade, né? Só de fazer acontecer. Um triatlo é uma coisa que você pode programar, mas projeto para que permaneça, para que se trabalhe a base, para que se fique. A Secretaria tem algo assim já planejado, algo que se possa, né, mandar uma parceria com o Ministério dos Esportes, sei lá, ou algo aqui em nível estadual. A Secretaria tem projeto a médio e longo prazo para que possa ser inserido essas crianças, esses jovens aqui de Pão de Açúcar, que são muitos que vivem aí na marginalidade, alguns se veredando por isso, chefe? Temos sim, nós estamos montando isso, inclusive com o auxílio do Gino Vieira, que foi presidente da FAUT, Federação Lagoana de Triatlo. Ele está nos dando um suporte, mostrar como funciona a primeira logística e depois a dimensão desses projetos. Dentre estes e outros também, né? A gente tem entrado em contato com o pessoal, eu tenho entrado em contato, recebi e-mail inclusive da consultoria, da assessoria de um secretário de esporte de uma cidade de São Paulo que é referência no estado de São Paulo na área de esporte e entre outras secretarias. Estamos vendo direitinho como fazer tudo isso. Você falou aqui no Ministério, nós recebemos há pouco um e-mail do Ministério do Esporte que lança um edital para a área de projetos de arquitetura, de infraestrutura, melhor dizendo, na área de esportes. Eu conversava hoje com o vice-prefeito, o Cleiton Farias, a respeito das indicações que nós faríamos na questão de projetos de infraestrutura. Ali no Campinho do Cais, onde ocorre o torneio de futebol society, nós pensávamos em montar uma estrutura ali, mas parece-me que já há essa estrutura no projeto da Orla, do prefeito Flavinho, X quadras de areia para futebol e voleibol, e dar um implemento naquele campinho. Você fala naquela parte cais. Baixa lá do Isso, cais, é isso? já há esse projeto. Então nós vamos sentar, eu tenho até entrado em contato com o Dr. João Aurélio, engenheiro, para que a gente monte um projeto para ver se esse edital contempla, para a gente fazer uma praça de skate, outros esportes também que a gente consiga contemplar. Então estamos aqui com o secretário de Esportes de Stefano Brandão, aqui na página da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar, nessa live, e a gente vai agora partir um pouco para a questão de competições em 2018. Se tem um calendário de Stefano, você falou aqui no início, a gente reitera, que ocorreram algumas dificuldades realmente nesse primeiro ano de governo, mas a Secretaria tem um calendário, você pensa em adotar um calendário esportivo durante esse ano para que as competições sejam realmente todas elas organizadas, com pré-definidas, né, todos possam ser contemplados? Claro que sim. Manter agora o Campeonato Municipal de Futsal, havendo inclusive lá a possibilidade, a gente conversa bastante na secretaria, é bem aberto, que essa coisa do calendário parece que fecha muito a atividade esportiva. A gente tem um calendário, tem que respeitar, mas no intermeio desse calendário, a gente tem tentado colocar outras atividades que aconteçam, que formem, que ajudem, que acrescentem o calendário municipal. Mas há sim projeto de a gente manter todas as atividades que já são tradicionais na cidade e resgatar outras. Por exemplo, nós não temos mais atividades com handebol. Vamos tentar resgatar, fazer aqui um intermunicipal de handebol, depois que as oficinas acontecerem, inclusive, né? A gente vai tentar resgatar o pessoal que jogava voleibol, para ajudar a gente com a meninada, mas também resgatar, fazer uma equipe adulta que nós temos por aqui. Outros esportes que surgirão também serão bem-vindos para entrar no calendário esportivo. Mas todos eles estão montadinhos. Já pretendemos agora em janeiro, fim da primeira festa de Reis, apresentar esses projetos desse calendário à prefeitura, para que o processo de licitação, quando necessário for, já esteja encaminhado no seu prazo hábil, né? Então, praticamente, vai ser apresentado à prefeitura para depois ser divulgado. Aí, dentro do plano de governo que o prefeito tem, né? A gente pensa nas 3 dimensões: formação, né? Depois escolar e essa questão do esporte amador. Tanto que a gente tem visto os campeonatos acontecendo, já é um apoio, inclusive, ao projeto que você tem de longa data, que é o campeonato municipal, né? E nós fazemos isso não apenas no futebol de campo, esse apoio de vislumbrar, mas também outros esportes, né? Estamos montando sim tudo isso direitinho, vamos apresentar tudo certinho com orçamento já agora em janeiro, a gente pretende. Stefano, sobre a festa de Reis, né? A gente tem uma festa tradicional que o lado forte também é o lado da prática esportiva, das competições esportivas. Nós tivemos aqui, me parece que nesse ano, e não lembro se tivemos em outros anos, até tivemos mais uma coisa mais superficial,
uma seletiva para definir as equipes que participarão do tradicional torneio ali do CAIS. Inclusive, aqui eu estou com a Rosângela, que é a esposa do saudoso Alvani Manicão, solicitando aqui, Rogério, que a Prefeitura possa homenagear na abertura do torneio do CAIS o meu esposo Alvani, foi um desportista que sempre participou desse torneio. Estou repassando aqui para você, que é a Rosângela. Mas veja bem, falando um pouco desse torneio tradicional do CAIS, como foi feita a escolha das equipes que vão participar, quantas equipes participarão e está confirmado para a sexta-feira de Reis? Confirmado. Nós fizemos a seletiva pensando no seguinte, de longa data também nós ouvimos algumas reclamações de equipes de algumas comunidades vizinhas, interiores nossas aqui, que não eram convidadas. Não há democracia nisso, a gente não tem oportunidade, por que é que chamam só equipes tais e quais? E eu mesmo, antes da gestão, já pensava, já conversava com pessoas que deveria haver uma seletiva para dar oportunidades a todos. 16 equipes participaram da seletiva e 8 foram classificadas. E, inclusive, amanhã nós teremos reunião às 19 horas na Secretaria de Esportes, para já fazermos divisão de grupos, sorteio, já tudo organizadinho, para quando chegar no evento da sexta-feira, as outras equipes estarem sabendo já com quem enfrentarão. Isso com equipes seletiva com equipes do interior da cidade. Quem se interessou, quem veio aqui, participou, teve espaço aberto. Nós esperávamos até mais. 16 foi o número, creio eu, que baixo. As equipes não puderam vir, algumas ficaram de buscar a ficha de inscrição, não foram, não participaram, mas foi aberto para todos. Nós comunicamos praticamente a todas as pessoas que nós conhecemos do interior que teriam interesse. A equipe do Machado veio, inclusive, participar aqui, justamente para fazer isso da melhor forma democrática possível. E, Stefano, com relação ainda à Festa de Reis, eu quero mandar um abraço para o Anderson Brito, que está aqui, você falou do Anderson há pouco, ele está aqui acompanhando, e o Jairan também, está mandando um abraço aí para o secretário de Esportes aí, meu amigo Jairan. Com relação ainda à Festa de Reis, eu gostaria de saber, você foi um cara tido sempre como aquele cara que executa, você não, a gente conhece o Stefano, aquele cara que vai lá para o campo, para a quadra, né, coloca a garotada para jogar, que vai lá, leva a garotada para o handebol, mas você agora também está se deparando com essa questão burocrática, né? E assim, claro que com isso você tem uma equipe que trabalha com você na sua secretaria. Nós temos também corridas de canoas, né? Me parece que estão confirmadas as corridas de canoas na Festa de Reis. Exato. A tradicional Maratona de Reis. O pessoal pergunta muito, Rogério, pergunta lá sobre a Maratona de Reis. E a gente conversava isso também em off. Eu gostaria que você explicasse aqui se vai acontecer, se não vai, o porquê, qual o pensamento da secretaria com relação à questão da Maratona de Reis. Olha, nós conversamos outra vez com o prefeito e o pessoal da gestão acerca da logística da Festa de Reis. Na opinião da gente da secretaria, e eu que moro ali na avenida, não concordávamos que a Festa de Reis tivesse maratona vindo lá de Merus ou de onde fosse para Pão de Açúcar. Eu só via a chegada, não via mais nada da prova acontecendo. O que é que nós fizemos? Nós sugerimos à prefeitura, ao prefeito, fazermos uma corrida rústica na emancipação política, para não deixar também a cidade vazia. Nada é definitivo. A Maratona de Reis, de repente, ano que vem, a gente pode ver o apelo da sociedade e fazê-la voltar. Mas a logística é muito difícil, principalmente nos moldes que a gente pretende implantar, que é a corrida rústica, a maratona na rua, dar um outro percurso que não vir no asfalto, que eu acho, inclusive, muito quente no momento que se vem, né? E a gente que está aqui na cidade só vê a chegada. É tradicional, a gente respeita isso. Mas, a princípio, nós optamos, e a sugestão foi acatada, fazermos a prova em março na emancipação política. Então não teremos a Maratona de Reis. Certo. Outra pergunta que surge aqui é o seguinte, Stefano, você que foi um cara que sempre esteve dentro de quadra, como é que avalia a participação do Caxias Futsal de Pão de Açúcar hoje como representante? Você acredita que o Caxias foi prejudicado com esse fechamento da quadra, esse período que a quadra ficou fechada no município? É a pergunta aqui no WhatsApp de Stefano. Rapaz, com o fechamento do ginásio, todos fomos prejudicados. O Caxias e sozinho, em excelência, não. Todos nós fomos prejudicados. As escolas que fazem educação física lá. Hoje, inclusive, estive lá mais uma vez, encontrei o professor Silvio fazendo jogos escolares com a meninada lá. Quer dizer, não é algo que atingiu exclusivamente o Caxias. Claro que eles, como disputam competições de outro nível, que não nosso aqui, escola e dos rachas, tiveram um prejuízo grande, claro, mas em momento algum o ginásio foi fechado com esse propósito. A gente tinha uma ideia de reforma
e os trâmites foram outros e a gente teve esse atropelo, mas depois normalizou. Mas nada foi feito. É até bom que se diga aqui que as críticas de alguns adeptos do Caxias são injustas. No momento algum, o Caxias foi prejudicado por mim com esse propósito, fechou o ginásio para prejudicar o Caxias. Isso é um absurdo pensar dessa forma. Quem mais sofreu, na verdade, foi o pessoal da estaria, porque a gente sabe que o ginásio, e foi visto agora, né, atrai multidões. O ginásio é um espaço que a garotada trata como se fosse algo ilustre, vamos dizer assim. Porque se você abre aquele ginásio como está aberto para racha, ele é cheio. De 6 da manhã, 10 da noite, tem gente rachando naquele ginásio de segunda a sexta. Aliás, é sábado. Então, as coisas de fechar o ginásio, se prejudicou todo mundo. Prejudicou só o Caxias, não. O Caxias não é a bala que matou o Lampião, não é a bala que matou John Kennedy. Não são as pessoas mais importantes da cidade. De fato, representam a cidade com equipe que disputa competições no nível estadual, sem dúvida. A gente tem que respeitar isso. Mas não foram eles os únicos prejudicados. De Stefano, a Kelly, né, tá grande professor e agora grande secretária. Estou em São Paulo, ligado, mas estou ligado. A Kelly, tem Kelly Binho Santos. Tem aqui também, o Anderson diz o seguinte: quais são as modalidades esportivas que irão acontecer na festa de Reis? Que irão ser realizadas? Você tem assim em mente todos? Temos, nós temos veteranos, estamos negociando a questão do campo, do espaço do campo, está praticamente certo. O torneio de futebol Society, o futevôlei, temos as corridas de canoa este ano, 2 dias. 2 dias. Sábado haverá a prova de botes de um pano só, depois canoas de primeira, depois canoas de segunda classe, deixando para o domingo a categoria principal das canoas. Então é bom a gente esclarecer, porque sempre foi no domingo tudo, isso, né? Então... Por que acontecia assim? Porque nós temos a coincidência com Penedo. A nossa festa de Reis coincide com a data de Penedo. Salvo engano, que eu tenho informação, inclusive estive em Gararu agora dia 30 de dezembro, em Penedo não haverá corrida de canoa. A gente espera virem pelo menos 18 canoas competirem aqui na festa de Reis. Nós teremos uma competição de corrida de canoa como nunca foi vista em Pão de Açúcar. Pelo menos é o que nós aguardamos, pelo que nós temos visto, das informações que não haverá corrida em Penedo. Vazão do rio, muito baixa, eles não têm espaço suficiente para que as canoas corram sem atropelo. Então sábado e domingo isso. Corrida de jegue haverá as brincadeiras do Bonfim, corrida de saco, corrida de ovo, pau de sebo, quebra-pote, e nós faremos essas brincadeiras todas lá também. Então realmente a gente vai ter um leque aí de competições esportivas durante a festa de Reis. O vereador Cabo Velho também está aqui acompanhando, né, aqui a live. Ele está olhando se a live foi igual a dele, né? Um abraço, Cabo Velho, mandando um abraço também para Di Stefano. Di Stefano, veja bem, eu repito aqui. Então eu pergunto para ele sobre a evolução do futsal em Pão de Açúcar. O que mudou? Ou se Pão de Açúcar continua ainda parado no tempo ou melhorou? Não, sem dúvida. Inclusive eu conversava com o Everton da farmácia e a gente conversava sobre isso, falava sobre isso. Quando nós começamos a montar um projeto de futsal aqui, estávamos trabalhando, eu no caso, no Brandão. Colégio Cinecista do Brandão, saudoso Cinecista do Brandão, também saudoso doutorado da Pinto Machado. Um tempo depois eu passei para a ABB a convite do gerente Elinaldo, na época. E nós montamos lá na ABB, tinha mais estrutura, o gerente tinha uma proposta melhor, material, apoio material, e nós montamos um projeto. Já dizia lá a eles, aos meninos, se a gente continuar junto, vamos ver se a gente consegue criar um grupo, criar estatuto, registrar em cartório, federar e levar a Pão de Açúcar. Então, indubitavelmente, o que Caxias tem feito, disputando competições de nível estadual, já mostra certa evolução. É claro, Rogério, que em todo esporte, a cada dia que passa, e isso não é lento, isso é rápido, há movimentos novos, há jogadas novas, há estruturas técnico-táticas novas que precisam ser vistas e implementadas. De fato, não sei se o Caxias, não assisto o treino do Caxias, não fui ver o treino do Caxias, mas acredito que eles têm esse cuidado, como outras equipes, outros meninos estão sendo lançados aí, aparecendo para jogar futsal. Sem dúvida, há uma evolução, pequena, mas há. Qual a maior dificuldade que o Di Stefano, aquele cara executor, aquele cara formador ali da base e tal, tem encontrado, né, em lidar com gestão pública? Sim, porque você está numa pasta de
né, que também é uma pasta política, né, faz parte de uma organização, né, de uma instituição política. E você, como é que tem dosado o Di Stefano, foi aquele cara sempre, né, executou, como falei, todos nós conhecemos aqui o Di Stefano como aquele cara da base, aquele cara que nunca colocou a parte política, a não ser a política da boa amizade, a política do companheirismo ali dentro da quadra e do campo, mas com a política, como é que está se lidando o secretário Di Stefano Brandão, né? Com o esporte e essa área política, como é que está atrapalhando, está dando para levar, como é que você está vendo essa situação? Não, eu acho que, como eu continuo sendo o mesmo Di Stefano, apesar de estar envolvido no processo, não deixo que essa coisa dessa política de eleição me atrapalhe. Eu faço o possível para tratar a todos indistintamente, da mesma forma, com a mesma igualdade. Se é Rogério meu amigo, pede um espaço na quadra, se é Rogério meu inimigo, pede um espaço na quadra, a gente mantém do mesmo jeito apoio a todas as equipes que solicitaram lá. Se votou em A, se votou em B, se é A, se é C, se é D, se é abacaxi, se é melancia, eu faço o possível, todo possível, sem dúvida, para atender a todos distintamente, sem dúvida. A parte que mais me deu dificuldade no começo foi a parte de gestão. Essa coisa de entender essa necessidade de uma estrutura, de um processo, de um projeto, isso sofri um pouco, mas agora já estou mais ou menos encaminhado, graças à ajuda de pessoas da estrutura, como a Deise, como a Rita, que quando estava aqui me ajudou bastante, como tem me ajudado muito ainda, o Rodolfo. Quer dizer, de modo geral, a gestão tem me ajudado muito. Eu sempre tenho dificuldades, vou lá, peço socorro, eles têm me ajudado, tenho estudado muito, tenho lido, tenho um outro aqui que pega muito no meu pé com relação a isso, que é o Rafael Arley, e me pega, tem que montar assim, pense assim, cuidado com o checklist, não perca isso de vista, e a gente tem se adaptado a isso. O ano passou e a gente está entendendo como as coisas funcionam. Tanto que o nosso último processo, que nós entregamos ao pessoal da prefeitura, a Deise me elogiou bastante, disse que o projeto estava completinho, tudo certinho, então acho que agora a gente caminha mais fácil. Está fazendo o dever de casa direitinho, né? Ajudar bastante. Eu não gosto, confesso, não gosto de gestão, mas aprendi e estou até gostando, estou até entendendo como a coisa funciona. Muito bem, Di Stefano, você foi treinador também, não pode fugir a isso, né? Porque você está na Secretaria de Esporte pelo seu gabarito, pelo seu histórico aqui em Pão de Açúcar. Você foi treinador, chegou a ser treinador tanto do Jacobá como também das divisões de base ali do Internacional e também do próprio Internacional. Hoje o futebol de Pão de Açúcar não mais está representado no cenário estadual. Jacobá e Internacional se limitaram ao sub-20, ao sub-18. Qual a sua opinião com relação à questão de Jacobá e Internacional hoje, atualmente? Como você vê a situação? O Jacobá Internacional teria condições de voltar ao cenário? Você hoje aqui também, vendo do lado gestão, teria como uma equipe aqui em Pão de Açúcar se manter lá numa ponta do Campeonato Alagoano, de uma competição alagoana? Como é que você vê essa questão? Decididamente a gente vê que nesse aspecto a nossa cidade regrediu. Nós tivemos aí a Jacobá Internacional disputando a elite do futebol alagoano. Mas qual a sua opinião? Gostaria que você deixasse a sua opinião, porque são muitas opiniões divergentes aqui no nosso município, e você também, que é um cara que viveu lá dentro do campo, poderia também expressar a sua opinião. A gente sente falta disso, né? Sem dúvida. Primeiro, a existência de Jacobá Internacional na cidade, mesmo que amadoristicamente já nos traz essa coisa da saudade, né? dos confrontos que havia. Pensemos um pouco, considerando, Rogério, o âmbito nacional. Outro dia, no programa do Neto, na Band, ele e o Veloso e alguns convidados faziam uma relação de equipes, de clubes que simplesmente fechavam as portas porque não tem recurso. Nós estamos falando de equipes de São Paulo, que tem um investimento muito maior, possibilidade muito maior de patrocínio, e isso acontece. Vamos dar um exemplo aqui. Nós tínhamos na Arapiraca Cruzeiro e Asa, correto? Cadê o Cruzeiro? Fechou as portas. Surgiu o Gilvan, criou o América. Cadê o América? Fechou as portas. Só existe Asa em Arapiraca. Cadê o Batalhense? Cadê o Ipanema e o Ipiranga em Santana? Quer dizer, quem ainda aqui no Sertão mantém um trabalho nesse âmbito profissional é o CEL. Tem um comércio forte, a sua diretoria, o seu, inclusive, secretário, que hoje é secretário de Esportes, e também presidente do CEL, Wilk, amigo da gente, chamado Debé, carinhosamente por todos.
tem feito das unhas possível, roendo até o fim do dedo para conseguir patrocínio para manter o céu na primeira divisão. E é um sacrifício. Ele já me disse, eu gostaria de ficar só como secretário, não quero mais ser presidente do céu, que é muito trabalho. Claro, Rogério, que se o prefeito tiver como dar apoio à Jacobá ou Internacional para que um dos dois ou os dois voltem para o âmbito profissional, caramba, seria excelente. Se a astaria couber a responsabilidade para isso, estamos de portas abertas e faremos sim todo esforço para que o prefeito entenda dessa forma e assim volte a apoiar as equipes. Agora é preciso que as equipes também se manifestem com relação aos seus projetos. Né? Quais são os seus projetos? O que eles têm lá? É algo posto em prática? Você colocou para mim, até apareceu lógico que é uma cobrança, tem projetos de Stefano para alavancar esportes tais e quais? Temos, Rogério, e outros estão sendo montados. Então, a Cidade de Ceubá tem um projeto para fazer parte da televisão. Eu vi o presidente, o Jorge Gonzaga, na oportunidade do projeto, do programa CIMASE, lá no campo de Ceubá, dizer que o prefeito já estaria compromissado com X reais para fazer a Ceubá entrar na segunda divisão. Se isso se confirmar, estamos vendo que a Ceubá tem uma estrutura que pretende, de fato, usar a sua categoria de base e usar, de repente, alguns jogadores da cidade, espero que isso aconteça, para fazer a segunda divisão. É lógico que a gente adoraria que Jacobá Internacional ou Jacobá ou Internacional voltassem a disputar competições federadas no nível estadual, porque isso traz à cidade um evento de suma importância. Mexe com o comércio da cidade, né? Mexe com os ânimos das pessoas de despojar a cidade. Olha, chefe, a Gláucia Campos, olha, eu gosto muito desse cara, né? Obrigado por ter respondido aí quais são as modalidades que vão participar aí na Festa de Reis. O Jairão pergunta o seguinte: Rogério, pergunta ao Stefano se existe algum planejamento para algumas atividades esportivas nos povoados no próximo ano. Boa, muito boa. Este ano já eu recebi o Ronivon, o Ronivon que faz, sem fazer propaganda, viu? Mas faz uma pipoca, né? Que é verdade. É excelente, dizem que o temperinho dele é especial. O Ronivon foi à minha casa estes dias e disse o seguinte: cara, e nós no interior? E nós tínhamos discutido isso. Quando terminamos aquele dia 21, quando nós terminamos a mini Copa, ali mesmo nós estabelecemos, vamos aos interiores. Mas é um projeto longo. Outro amigo meu, ex-aluno, Almir, que é responsável pelo ginásio de esportes lá do Machado com a gente, toma conta lá, administra os horários, na oportunidade da reabertura fez um torneio. Disse: secretário, não vamos convidar ninguém da cidade. Disse: por que, Almir? Porque você joga na regra, a gente não. Então, para você fazer um projeto que contemple um futsal no interior, vamos lá, Rua Nova tem uma quadra, correto? Isso. Ali tem Merus, Empoeira, a de baixo de cima, isso. Machado, embaixo de cima, Lagoa de Pedra, Quibanzê, enfim, isso. Tem uma regiãozinha ali que a gente consegue juntar 7 e 8 comunidades e fazer um torneio. Vai ser necessário irmos lá primeiro, discutirmos questão de regras, questão disciplinar. O futsal tem uma disciplina muito mais rígida do que o futebol de campo, aplicada pelas suas regras, e é difícil. É muito difícil, mas nós temos sim projeto para que os interiores participem. Em Moeiro tem quadra. Isso. Né? Em Moeiro, Santiago, Jacarezinho poderiam fazer uma atividade, um evento, né? Com o tempo, e convidar o vizinho, Belo Monte, ali pertinho, de repente, né? Para fazermos isso. Então é muita gente aqui, nós estamos aqui com 3.515 pessoas visualizando a sua entrevista, 42 compartilhamentos, 16 comentários, o Jairão está aqui. Então são 3.515 e 40 minutos que a gente está aqui de entrevista, né? Então assim, eu acho que a gente deve realmente lhe parabenizar. Gostaria que ao final, nas suas considerações finais, mais uma vez lembrar da Rosângela, né, que falou sobre a homenagem a Manicão, se possível, lá no torneio do Cais, e que você deixasse a sua reflexão final aqui, o que representa aí o esporte para Pão de Açúcar, nessa sua cabeça, né? Você é chamado de literalmente, o que representa o esporte para Pão de Açúcar, em termos de potencial, né? Eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem e ficasse à vontade aí para as suas considerações finais. Antes de mais nada, assim, saudar a Rosângela, ou saudar o Manicão na pessoa da Rosângela. Eu tinha grande respeito, grande amizade com o Manicão, apesar de ter me derrubado no Beira-Rio. Posso até contar essa história rapidinho. Ele me convidou para treinar o Beira-Rio. Nós montamos o time, fizemos uma primeira partida
Na época também era a Lifap que controlava o movimento. O presidente também me derrubou, né? O juiz acabou o jogo lá porque o bandeirinha teria dito que não tinha condições, não estava vendo as linhas e não tinha passado o tempo normal de jogo. Na segunda-feira o Manicão me procurou na Câmara e disse: os jogadores pediram sua cabeça. Eu disse: por que, Manicão? Porque você não tem tempo de treinar. Manicão, eu vou 2 vezes por semana treinar o time e ele não aparece. Mas pediram sua cabeça, beleza. 10 minutos depois os jogadores me procuraram. O senhor abandonou a gente? Não, o presidente veio aqui e disse que vocês pediram minha cabeça. Não, mentira dele, ele me derrubou. Você não tinha amizade por ele, ele brincava muito com isso e tal. De fato, não somente o Manicão por ter falecido, mas a gente já pensava também de novo homenagear sim o seu Afonso. Porque quando você fala em futebol de salão, futebol de campo e aquele torneio de futebol society, é impossível não associar assim o seu Afonso e aquele campinho ali também é impossível não associar a Manicão, né? E a gente tem sim a ideia, a pretensão de homenageá-lo de alguma forma, com uma placa, com uma faixa, ou até nominar a competição do Alvani e tal, tá aí. A gente tem sim isso aqui. Com relação à reflexão, Rogério, eu dizia lá no ginásio de esportes do apego que as pessoas de Pão de Açúcar têm a esportes. Você faz uma brincadeira, como foi aquilo ali da mini Copa, que a intenção era essa, era terminar o ano com atividade, né? Isso. E a gente viu a dimensão que aquilo tomou. Todos os jogos. Claro que não estava lotado como na final, porque final tinha o algo mais. A presença, até eu digo assim, a imprensa local colocou lá Caxias, a foto de Jorginho logo abaixo, Racha Limão, a foto de Júnior, parecia um confronto das duas celebridades que nós temos em Pão de Açúcar, né? Pelo que tem representado o futebol nesse ano. E, cara, beleza, lotou, foi extremamente importante a gente ter visto aquilo ali, mas todos os jogos, e o Gabriel que está aqui, a testemunha disse que em alguns jogos foi lá e filmou, né, Gabriel? Quando jogaram Barcelona e Espelho da Lua da Coab, cara, não foi da mesma dimensão que a final, mas quadra lotada. E a gente viu outra coisa, assim, a identidade que se deu aos grupos com as suas torcidas. Havia torcida para os outros times também. Então o ginásio estava sempre cheio. Eu digo brincando, eu consegui tirar meu cunhado de casa. Jabo passava todos os dias, todas as noites, para lá. E a gente não tinha sossego, o pessoal na rua. Tem hoje. Então, tomando como exemplo a mini Copa de futsal, eu acho que vale referenciar esporte de um modo geral. Eu costumo, dentre as minhas mentiras que eu conto para mim mesmo, eu costumo dizer que eu engordei, que eu perdi meus joelhos. A de Stefano e as outras coisas, e os outros prazeres, eu digo, cara, eu não bebo, eu não fumo, eu mal vou a festas, caçar não posso porque Ibama me proíbe. Pescar, às vezes, quando encontro alguém, vai ficar com meu filho. Eu fazia esporte minha vida. Então, assim, eu tive várias vezes pré-depressão, porque não posso correr, meus joelhos não deixam, não posso jogar um futebolzinho que os meus joelhos não deixam. E eu acho que Pão de Açúcar sem esporte é um povo sem joelhos. Muito bem. Essa fechou com chave de ouro. Quero agradecer a de Stefano, agradecer a todos vocês que acompanham a nossa live. Tenho certeza aí que a gente vai atingir aí logo, ainda até o final da noite, aí, 5 mil ou mais, que a gente já está chegando nos 4 mil. E tivemos aqui 40 minutos de entrevista, muito boa, né? Por sinal. E dizer que a gente agradece a todos vocês que ficaram com a página da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar. A gente volta em outra ocasião, uma outra oportunidade, trazendo mais um fato relevante aqui para a nossa Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar. Tenham todos uma boa noite.